Boa noite a todos. E essa alegria de estarmos reunidos aqui num local de oração fique no nosso corpinho, transforme as nossas energias e que a gente consiga levar para casa. Porque lá ainda estão aqueles que não vieram aqui, aqueles que são os nossos obsessores, aqueles que nos acompanham por afinidade. E normalmente, como a gente não é muito equilibrado, a gente tem alguns obsessores, né? Alguns amigos espirituais que pensam como nós e que a gente diz assim, ai, me livra desse mal, amém. De verdade, o obsessor, ele te acompanha porque tem alguma razão. Nenhum obsessor é salpicado assim, de beleza, por um acaso na tua vida, na tua casa, no teu trabalho. O obsessor só aparece, só fica com você se tiver afinidade contigo. Então, ele pensa da mesma maneira que você. Ou seja, quando você vem a uma casa de oração, ele não tem coragem de vir aqui. Às vezes fica super curioso, ele fica ali embaixo para tentar ouvir o que você veio fazer aqui. Ele não tem coragem de subir. E aí quando você sai limpa, organizada, os chakras limpinho, a energia toda boa, você sai toda contentinha, ele chega a duvidar que é você que está ali embaixo. Será que é ela mesmo que está descendo assim? E uns até se perdem de você. Então, que assim seja, que você consiga estar tão bem ao sair daqui, tão limpa, tão no bem, que você seja invisível para os teus obsessores, combinado? E que você leve para casa, porque lá ficaram outros. Os encarnados, né? E os desencarnados também andaram por lá. Então, se você está numa vibração mais alta, numa energia melhor, você consegue dar uma limpadinha na tua casa, então que seja assim. O tema da noite foi escolhido a dedo assim para nós e veja bem, senão vai cair como uma luva para nós. Ele rezou aqui o Pai Nosso. Às vezes a gente reza o Pai Nosso assim, né? Tudo decoradinho, se pausar a gente não sabe mais continuar, né? Mas se a gente for ver bem aquelas 7 frases do Pai Nosso, é a coisa mais linda desse mundo. Numa das últimas frases, ele fala assim, livrai-nos da tentação. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A tentação de ser linguarudo. Não sei se cabe para vocês, mas para mim, essa tentação... Gente, eu acho que eu nasci com 14 bocas e 2 orelhas. E aí, voltando aqui para o nosso tema, é sobre isso que a Emana vai falar. Eu tiro sempre as palestras dessa coleção que eu acho maravilhosa. Esse é o Caminho, Verdade e Vida. Fiquei bem feliz de ver aqui na frente que a casa tem livraria. Então, se você puder, compre esse livrinho. Ele é maravilhoso. Aqui dentro tem 180 lições de como viver melhor aqui na Terra. Do que fazer e o que não fazer. Sabe aqueles manuaizinhos de vida? Esse. E esse é o mais fácil da coleção. São frases de quem já evoluiu antes de nós, quem já entendeu as coisas antes. Sabe quando a gente diz assim, caiu a ficha antes? Quem sabe o que é caiu a ficha? É porque as pessoas mais novas não sabem nem o que é orelhão, quanto mais caiu a ficha. Então, enfim, quando cai a ficha do bem, você evolui. E essas pessoas que evoluíram antes de nós já entenderam há tempo que é melhor calar a boca. Não existe serviço no bem, não existe evolução sem calar a boca, porque nós somos muito desequilibrados. Então esse é o tema da noite. Ele diz assim, convém refletir, porque Emmanuel é aquela delicadeza, aquela gentileza, né, para falar as coisas, mas é um tapa na cara mesmo, de verdade. Veja aí se não vai servir para ti. Sempre nesses livrinhos ele tira o tema de uma frase. E a frase de hoje é do Tiago, está escrito lá no evangelho dele. Então, ou seja, é antiga. Ou seja, desde que o mundo é mundo, desde que a gente ganhou boca para falar, a gente já se perde bem ali. Olha o que o Tiago escreveu. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Pronto, não precisava falar mais nada, né? A indicação da noite é, fale bem pouquinho, ouça bastante e, se possível, não se irrite. Ai, meu Deus, mas só pelo fato de dizer não se irrite, tá nervosa, a gente já quer avançar, né? Eu já troco de cor. Meu Deus, só que a pessoa fala assim, tá nervosa, já sobe um vermelhão, eu tenho vontade de avançar. Então, pra mim, essa lição aqui eu acho que é a mais difícil das 180. Então, vamos lá. Olha como Emmanuel escreveu bonitinho. Ele disse assim, analisar, refletir,
ponderar, coisas super difíceis, né? São modalidades do ato de ouvir. Porque às vezes a gente pensa que ouvir é só o que entra aqui pelo ouvido. Mas não é. Desde aquela época Jesus já dizia assim, ó, abram os ouvidos de ouvir. O que quer dizer isso? Essas 3 coisas: analise, reflita, pondere, leve para a tua vida. Não é só entrar um montão de palavras, interpretar, blá, 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 blá. Não é só ouvir. Entenda para a tua vida. Eu lembrei agora de uma coisa que meu marido falou. Ele adora futebol. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. E às vezes eu fico para acompanhá-lo, sento lá no sofá e fico olhando o jogo com ele. Aí eu olho 1000 coisas, né? As propagandas que passam lá, a cor dos uniformes dos moços, as moças que estão lá em cima, o jogo mesmo, assim, eu não entendo. E aí eles falam um monte de palavras, né? E eu acho engraçado, porque além de ouvir na televisão, ele bota o radinho. Então é mais palavra ainda, muitas palavras. Daí ele perguntou pra mim, você entende o que eles estão falando? Eu, claro, todas as palavras. E você sabe o que eles estão dizendo? Ah, não, aí não. Muita coisa eu ouço, mas eu não sei o que é. Então, ouvir não é o suficiente. Guarde esse exemplo. Quando você vem numa palestra, não existe palestra espírita sem que o objetivo seja evolução. Porque a evolução moral é o cerne da nossa doutrina. É o cerne. Se você for explicar o espiritismo para alguém que não tem paciência para ouvir, para entender, perguntar assim, mas o que é o espiritismo, hein? Como me perguntaram essa semana. Mas o que vocês fazem lá? O que é o espiritismo? Como você explica uma doutrina tão maravilhosa numa frase? Bom, o espiritismo é uma religião bem sem graça, que não tem rituais, não tem santos, não tem aliança para casamento, não tem nada. Que faz palestras com o objetivo que o ser humano seja a cada dia melhor do que foi ontem. E a pessoa de 18 anos, que tem que ser muito rápido, né? Pessoas de TikTok, disse, entendi. E eu me achei fantástica de ter conseguido explicar para um piazinho daquele, assim. E aí eu pensei, é mesmo, né? Eu acho que eu estava inspirada. A gente está sempre inspirada quando nossa vontade é fazer o bem. Pense bem aí, se o nosso objetivo vindo aqui, se você gasta uma quarta-feira para vir aqui, para ouvir, é claro que você vai analisar depois. O teu anjo vai te ajudar a refletir depois nessas palavras que estão sendo armazenadas aqui na tua cabecinha. O teu cérebro que está interpretando isso, está grudando as frases, está fazendo algum sentido, vai te ajudar, teu anjo vai te ajudar a entender isso para a tua vida. E o objetivo sempre de uma palestra espírita é que você evolua. Para que você coloque em prática a partir de hoje à noite mesmo, já na hora que chegar em casa, aquilo que foi ouvido aqui. Para que a tua vida fique um pouco melhor. Para que você seja luz onde você estiver. Para que você possa levar também o que aprendeu para a vida real, onde as pessoas estão vivendo com você. Não adianta ser maravilhoso no centro e ser uma desgraça lá embaixo, na tua vida normal. Enfim, Emmanuel coloca assim: essas modalidades do ato de ouvir, analisar, refletir e ponderar são indispensáveis para a criatura que quer evoluir. É indispensável que essa criatura, que somos nós, né? A gente quer evoluir. Que estejamos sempre dispostos a identificar o sentido das vozes, das sugestões, das situações que nos rodeiam. Sabe o que acontece muitas vezes? A gente reza, a gente pede ajuda, porque normalmente a gente reza quando está bem apurado, né? Quando está passando pela provação, quando está em sofrimento, aí a gente reza. E aí, às vezes, nós não temos essa condição de ouvir o retorno do anjo, daquele protetor da tua família que está te ajudando. Às vezes você não entende. Aí o que eles fazem? Mandam pessoas humanas para falar para você, através da fala humana. E às vezes você não ouve. Mandam mensagens, mandam palestras, mandam mensagens em escrita, mandam um cartãozinho, uma folhinha que tu acha na rua. Isso já deve ter te acontecido várias vezes, de receber as mensagens que são importantes para o teu crescimento. Então o que o Emmanuel coloca aqui para nós é: abra os teus ouvidinhos de ouvir todos os dias.
Porque esse abençoado do teu anjo está contigo todos os dias. Desde o dia, não é desde o dia que você nasceu, desde o dia que você decidiu reencarnar. Esse abençoado diz, não, eu vou te ajudar. E vem contigo desde então. E às vezes o nosso projeto reencarnatório demora para ser colocado em prática, porque tem que convencer um pai, uma mãe a te receber. Ah, te abandonaram depois? É, mas te receberam. Foi um projeto gigante antes da tua concepção. É um projeto enorme a nossa encarnação. E ela está dando certo, você está aqui, bem lindo, me ouvindo. Que bom que deu certo até agora. Mas não esqueça que você tem esse amigo tão querido que está contigo todos os dias. E abra os teus ouvidinhos de ouvir, porque ele fala com você. Ai, tem gente que diz assim pra mim, mas aí você não vai ficar meio fanático achando que tudo é um recado. Não. É simplesmente ser mais dócil. E ser mais dócil é viver melhor. É abrir o coração para as coisas melhores, em vez de abrir só para a desgraça. Você já percebeu como a gente tem a tendência de valorizar o que é ruim? A gente tem a tendência de achar na nossa vida, ai, quem é você? Já começa a falar as partes ruins. Como foi sua vida? Parece que tu lembra só das coisas ruins. Parece que não teve coisa boa. A gente tem uma tendência humana de valorizar o que não foi tão bom assim. Seja mais dócil. Ouça mais. Valorize o que é melhor. Ouça as palavras melhores. Produza para você essa alegria de viver. Ah, mas eu sou depressiva. Nossa, tanta gente é depressiva. Ainda mais no Brasil. Vocês já ouviram essas pesquisas? Ela está bem famosa agora. O Brasil já alcançou um infeliz título de país mais ansioso do mundo. Gente, isso é uma loucura. Até um tempo atrás, até uns 3 anos atrás, eu falava, é o segundo país mais ansioso do mundo. Não, agora a gente está na liderança. Uma liderança que a gente não queria. E a ansiedade leva a gente à depressão. E a depressão, ela leva a gente, nossa, tantos caminhos ruins. Então, promova para você coisas boas. Ouça coisas boas. Promova momentos de alegria para você. E voltando ao tema, Emmanuel coloca assim: somente após ouvir com atenção, pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Sabe, quando Jesus falava lá para a piazada dele, ele tinha os 12 lá, ele tinha mais, mas todo mundo diz que eram os 12 mais próximos e tal. E eles faziam aquelas caminhadas todos os dias e de noite voltavam lá para a casa do Pedro e fazia aquela reunião, que era o Evangelho no Lar, né? Já pensou que chique? O Evangelho no Lar com Jesus. E eles vinham lá e todo mundo queria falar, e Jesus ouvia, e ele ficava até meio que rindo, assim, porque o ser humano tem a tendência a falar mais do que ouvir. Mas tu já pensou que se eles soubessem que eles iam ter tão pouquinho tempo para ouvir Jesus, eles tinham calado a boca e ouvido mais. Então entenda, a gente não sabe quanto tempo a gente tem aqui. A gente não sabe quanto tempo tem para ouvir essas verdades, essas coisas boas. Aproveite com tudo que você pode. Abra o teu ouvidinho, abra o teu coração, coloque em prática o que você ouvir de bom. Mas queira ouvir o bom. Sabe por quê? Qual é a tendência? Uma pessoa está falando uma coisa bem linda, daí tu vai lá, escuta um pouquinho e já cansa. Tu sai da roda. Agora uma pessoa está fofocando de alguém, está contando uma desgraça, tá vendo? Meu Deus! Tu quer até passar para frente aquilo ali. Por quê? Lembra que ela leu aqui, a primeira mensagenzinha que ela leu, eu nem sei de que livrinho que era. Tava falando assim, ó, cada vez que você fala de uma pessoa ou de uma situação, você está participando da energia daquela situação. Aí você vai falar um caminhão que tombou lá não sei aonde, um fogo que pegou lá não sei o que, atiraram não sei o que, a pessoa se jogou do Brasil, tanta coisa. Tu saber que tu está participando dessa energia, é isso que você quer para você? É assim que você quer construir o teu dia feliz? Participando da desgraça alheia? Olha, gente, desgraça acontece no mundo desde que o mundo é mundo, porque a gente não é evoluído, né? Então, onde não tem seres 100% evoluídos, acontece um monte de desgraça. E você quer trazer mais desgraça para a tua vida? Entenda isso de uma vez por todas. Promova momentos para você de alegria, de renovação, momentos de bem-estar, de coisas boas.
Não fica partilhando desgraça, partilhando fofoca, espalhando notícia do erro de alguém. Ah, mas a fulana é assim mesmo? Porque naquela vez ela cometeu um erro, agora tu já tá lembrando da outra vez. Tu já tá juntando mais coisa pra você mesmo. Tá pegando um saco de espinho e jogando nas costas dele, falando, ai, eu não me aguento mais. Não aguenta mais porque você mesmo faz os erros. Tem uma palestra, ela é até recente, do Divaldo. O Divaldo tá fazendo palestra sentadinho, né? Que agora ele tá mais doentinho e tal. É dessas do tempo que ele tá doentinho ali. E ele diz assim, a maior parte dessas provas que a gente tá passando agora, dessas tristezas que a gente passa agora, é de erro dessa vida mesmo. Você já pensou? Aí você tá dizendo, é meu karma, é o que eu fiz na vida passada, eu devo ter sido uma peste. Não, a maior parte do que tu tá vivendo agora que não é bom é da tua língua de agora. A maior parte dos nossos erros vem da língua. Tu já pensou que desgraça? Também, como o maior bem que você pode fazer é a palavra bem usada. Tanto é que tem esses evoluídos que comparam a língua com uma faca afiada. Você pode produzir coisas maravilhosas com um fio, pode produzir uma cirurgia. Numa mão de um cirurgião habilidoso, um fio afiado produz a cura. Na mão de um desabilitado produz a desgraça. Então lembra, você tem uma ferramenta pronta para ser usada e ela é muito afiada. Ela pode produzir o bem ou o mal. Cuide do que você está falando. Não foi à toa que Tiago já botou desde aquela época. E ele estava falando, vocês sabem que eles escreveram os evangelhos porque eles tinham medo de esquecer o que Jesus tinha dito. Então, Jesus já tinha morrido, já tinha sido aquele choque para eles, eles já tinham sido perseguidos, já tinha acontecido um monte de coisa ruim. E eles decidiram colocar no papel, nem todos sabiam escrever. Então eles resolveram colocar no papel as coisas que eles tinham aprendido com o mestre, as coisas que eles tinham visto como lição. E eles escreveram o que eles acharam mais importante, o que tinha ficado gravado. Imagina, se Tiago achou importante isso, é porque Jesus devia ter falado muito para eles. Fale pouquinho, criatura, já que você não tem educação ainda. A gente não tem, né? Fale menos, ouça mais, observe melhor e não se irrite. Ai, agora como não se irritar, né? Aí quando eu vejo The Chosen, vocês já assistiram The Chosen? Os Escolhidos? Ai meu Deus, que legal, né? Eu sempre penso que é tudo verdade, que eu lá fico encantada, assim. É aquele Pedro lá que assim, ele tem aquela ansiedade louca, ele já resolve tudo na hora, né? Daí eu me identifico, eu sou bem dessas. Eu nem chego na metade da frase que a pessoa já tá falando, ela nem chegou até o final, ela nem concluiu, ainda eu já concluí na minha cabeça 2 vezes, já tô dando a solução para ela antes de ela terminar a frase. Eu me equiparo ao Pedro. E o que Jesus falava para ele? Calma, Pedro, calma. Vamos respeitar os outros diferentes, frases que ele falava. Todo mundo tem o direito de ser diferente. O que ele quer dizer com isso? Que a gente tem o direito de estar em estágios evolutivos diferentes. E que nem todo mundo vai pensar igual a você. E se você já evoluiu um pouquinho, os outros não têm obrigação de ter evoluído na mesma velocidade que você. E às vezes os outros já estão mais evoluídos e você acha que você é ótimo, que está melhor. E às vezes está redondamente enganado. Então cale um pouquinho, prenda essa boquinha fechada, ouça mais. Eu não sei se vocês sabem a frase que está escrita ali antes da porta. Quem sabe a frase que está ali do Chico? Silêncio. Aqui na entrada. Silêncio é uma prece. Quem fala menos, ouve mais. Quem ouve mais, aprende melhor. 100% o tema da nossa noite. E a gente faz... Ai, claro que não, né? Principalmente as mulheres. E se não tá falando, tá ali, ó, dedilhando, né? Ou dedilhando, mas a gente tá sempre envolvida em alguma fala. Aí hoje eu vi que o WhatsApp ativou uma nova ferramenta que vai mostrar na conversa que você fez o print da conversa. Então agora, aí ele estava até dizendo assim, fofoqueiras, vamos achar outra maneira, porque a pessoa vai saber que você fez um print da conversa. É bom pra gente se educar, porque, oh meu Deus, a gente fala, mas depois fica com vergonha. Ai, não disse que eu disse. Ai, não disse que fui eu que falei. Ai, mas quem somos nós para julgar, né? Depois de ter falado a tarde inteira da pessoa. Ai, eu sou bem dessas.
Aí eu fiz uma proposta, essa proposta minha já é antiga. Todo ano que começa eu faço a mesma proposta. Emagrecer, né? Eu acho que quase 80% das pessoas pensam assim, esse ano eu vou emagrecer, vou entrar na academia e vou parar de falar tanto. Mas tá difícil, gente. Mas todo ano eu tento. E aí a gente vai ficando sem assunto, a vida vai ficando meio sem graça, as reuniões vão ficando assim. Aí outro dia eu vi um videozinho, né, num canal espírita, até nem lembro o nome do canal, bem legalzinho. Era assim, um grupo tinha feito a proposta de não falar mais mal de ninguém. Daí no primeiro encontro deles, não tinha mais nem o que fazer, era tomando água, comentando alguma coisa do evangelho. Daí, pois é, o assunto acaba, sabe por quê? Porque a gente está habituado a falar dos outros. A gente está habituado a espalhar notícia ruim, falar de situações que não valem a pena. A gente não sabe ter uma conversa edificante. Pois bem, nesse Natal, eu gosto sempre de contar causas assim da minha vida, porque às vezes a gente pensa que quem é palestrante já evolui bastante, mas não evoluiu não. Quem é palestrante só sabe os temas e se prepara para falar. Eu sou dessas faladeiras incontroláveis, estou exercitando, como eu digo, como eu gosto de dizer, eu sou estagiária nesse processo, eu estou aprendendo como é que se faz. E nesse Natal, eu tive um choque, um encontro com uma pessoa que eu conheço muito bem. Essa pessoa era faladeira que é o mundo, sabe? Dessas que fala da vida do mundo inteiro, sabe? Dessas que sabe tudo de tudo mais, sabe? Dessas que é o rei da cocada preta e um pouco mais, mas você não sabe, dessas que faz campeonato de tudo. Aí tu fala um assunto e ela diz, não, eu já fui, eu já fiz, eu já sei, né? Enfim, a pessoa sabe tudo de tudo pouco. Essa pessoa estava calada, observando. Essa pessoa não falava nada de ninguém, deve estar sob medicação, que eu sou farmacêutica, né? Eu penso que a pessoa que mudou muito assim, tá na sertralina, na quetiapina, alguma coisa assim tá rolando. Mas não, ficamos juntos uma semana e a pessoa educadíssima, finíssima. E eu pensando, nossa, eu me achava tão evoluída perto dela, fiquei com vergonha. Mas eu fiquei com vergonha, e isso eu não tô brincando, cheguei a chorar. Pensar assim, como eu julgo, né? Olha ali, a pessoa nem espírita é, fez essa transformação desde a última vez que a gente se viu até agora. Eu tô aqui há anos fazendo a mesma proposta, não saio do lugar, e essa pessoa já fez. E eu observei, porque daí fica todo mundo junto, né? Lava a louça, tira coisas, e daí aquela jantarada, e a pessoa calada. E começavam assim, fomentavam a fofoca de alguém, a pessoa não participava e dizia, que chato, né? A pessoa não poder se defender, e aí todo mundo ficava com vergonha ali. Aí a pessoa saía, continuava a fofoca lá, aproveitava que tinha saído. E essa pessoa fez de verdade a transformação que eu não consegui ainda. Para vocês verem que às vezes o trabalhador da última hora merece o salário maior. Há quantos milênios eu sou espírita, gente? Há quantos milênios essa espiritualidade manda recados aqui, de todos esses livros aí, falando, cale tua boquinha, enquanto você não for evoluído, cale a boquinha, porque tu não sabe falar o bem ainda. E uma pessoa que nem tem religião nenhuma é capaz de fazer melhor. Por que eu contei tudo isso? Porque cabe como uma luva no nosso tema aqui. Entenda para você, veja de verdade, se as coisas que você está passando, se essas tristezas diárias que você tem, se não são resultado do teu próprio linguajar, se não são resultado do teu próprio proceder dessa existência. Veja se não é verdade o que Emmanuel fala. Quantas vezes a gente se perde por essa faca afiada que tem aqui? Ah, mas eu devia nascer mudo. Bom, eu trabalho numa farmácia. Sempre na farmácia a gente atende um monte de gente. Então é de 40 a 50 pessoas que eu faço de atendimento por dia. Imagina quanta gente eu conheço. E sempre tem um mudo. E os mudos são muito engraçados. Ou eles são brabos, se eles são surdo-mudos, eles normalmente são mais brabos que o normal, assim, não tem paciência. Mas se eles são só mudos, eles são engraçadíssimos. E fazem fofoca. Já nasceram sem a faca afiada para não fazer. E fazem. Eu atendo, eu adoro atender ele. Ele já faz assim, ó, ele pede a caneta, que ele quer escrever, E ele fala, nossa, a gente morre de rir, meu Deus do céu. Ele veio sem uma ferramenta, mas ele usa outra.
Então que a gente se eduque para não precisar passar pela desgraça. Ele é divertidíssimo, sabe? Então eu acho até assim que os erros deles vão sendo amenizados, porque onde ele vai, ele leva alegria. Mas, no íntimo dele, no grau evolutivo dele, ele sabe que ele está errando. De novo. Enfim, que fica o exemplo para nós. Se você for abrir a boca, que seja para fazer uma coisa boa, que seja para construir o bem aonde você estiver. Que as pessoas que entram em contato com você saibam, é uma pessoa boa, não se mete na vida de ninguém. E que você seja assim mesmo. E saiba que fechando a tua boquinha, muitos dos dramas que você vive, desses pequenos do dia a dia, vão se dirimir. Adoro essa palavra, é linda, né? Dirimir parece coisa de fada, né? Vão sumir da tua vida, esses dramas pequenos. Porque a gente se perde muito no falar. Eu tive uma chefe que uma vez, depois de uma cagança que eu fiz bem horrível, que eu sou dessa de responder na hora, né? A pessoa fala, eu já... E por e-mail a gente se perde mais ainda. E eu tenho o dom da escrita, né? Eu escrevo bem. E falo bem também. Que pena, que ali eu me perco mais ainda. E eu mandei um e-mail de resposta assim para uma chefia bem alta. Mandei um e-mail e me achei cheia da razão. Aliás, eu sempre me acho cheia da razão. E quando eu mandei esse e-mail, a desgraça aconteceu. Sabe aquelas pecinhas de dominó que vão caindo assim? Meu Deus do céu, eu não fazia ideia que eu ia atingir tanta gente com aquela fala. Mas eu atingi. E o negócio foi tão grande e demorou para chegar em mim de volta. E eu me achando a toda poderosa. Achei que tinha feito a coisa certa. Meu Deus. Quando a coisa começou a voltar, ela já veio na categoria de avalanche. Ela não veio uma aguinha, um chuveirinho pra mim. Ela já veio caindo em cima da minha cabeça. E essa minha chefe falou assim, você é impulsiva. Você responde rápido demais. Vamos fazer um negócio. Você vai ler essas coisas. Pode responder, porque eu sei que você não vai se aguentar. Mas não envia. Tu escreve tudo, mas não envia. Espera 24 horas. E amanhã lê de novo, para ver se você ainda está pensando assim. Combinado? Sim, senhora. Eu comecei a fazer. Gente, eu vi, meu Deus do céu, como a gente muda de ideia em 24 horas. Como 24 horas pensando ali, você é capaz de voltar ao emocional normal e entender melhor o que a pessoa falou. Quantas vezes eu li de novo na tarde mesmo, tipo, respondi de manhã, de tarde li, nossa, eu que tinha entendido errado. A pessoa me falou assim, mas eu tava nervosa ali na hora que eu li, já interpretei daquele jeito, e às vezes a pessoa não falou daquele jeito. Às vezes o digitado ali, tu não vê a feição dela, tu não sabe o tom de voz que ela tava usando, ela digita ali, tu não sabe. E aí, muitas coisas dão errado quando você responde na lata. É isso que o Emmanuel tá falando aqui. Ele diz assim, ó, é forçoso convir que o homem deve ser pronto à observação, ou seja, ouvir na hora. A pessoa está falando, você tem a obrigação de ouvir, entender, interpretar, analisar. Tem que ser comedido nas palavras e tardio em irar-se, porque a ira é muito fácil, principalmente nesse nosso nível evolutivo. Ele disse que no nosso caminho humano, todos os dias se oferecem variados motivos à ação enérgica. A gente se irrita muitas vezes. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte. Por isso que eu quis contar um exemplo para vocês. Está escrito aqui como manual da vida. Espere 24 horas, não responda. Ah, mas a pessoa está ali na minha frente. Diga para ela. Eu ouvi outro dia o Rossandro, eu não sei falar o sobrenome dele, Klinger, falando que ele é psicólogo e ele é espírita, maravilhoso. Depois vocês procurem lá no YouTube. E ele dando uma aula sobre a ira. E ele disse, se você não tem condição, se você viu que alterou a tua pressão, você está com raiva, não responda. Diga para a pessoa, não é o momento de nós conversarmos agora. Eu estou irritado com você. Vamos conversar depois? Vamos deixar esse assunto para depois? Porque na ira você fala o que não deve. Muitas das vezes você vai se arrepender. Vai gerar débitos ali que não precisava. E você faz quando está irado. Espere a poeira baixar, a tua emoção voltar, o obsessor te largar, porque ele adora.
Ele faz de tudo para você se irritar. E quando você se irrita, ele ri da tua cara, porque você vai aprontar alguma. Você vai fazer o errado. Então ele faz de tudo para você ficar irritadinho. Até você tropeçar, prender o dedo na gaveta, sei lá, qualquer coisa para ir te irritando, para em um determinado momento ele te pegar. Não seja bobo. Responda depois. Adie as decisões. Se está presencial com a pessoa, peça para ela, chame um acordo para depois. Ninguém é louco. Se a pessoa está irada àquele ponto, é bom para você e para ela que se espere por uma decisão. Adie a conversa. Adie as decisões. Pense melhor. Analise melhor. Fale pouco. Aliás, fale pouco é uma orientação para toda a vida. Assim como beba água, durma 8 horas por dia, fale pouco. Essa devia ir conosco. Emmanuel termina assim: tenhamos em mente que todo homem nasce para desenvolver uma função definida. Claro, a gente tem um plano reencarnatório. Ah, mas daí já está tudo escrito naquele plano. Foi você que escreveu o plano. E você vai ficar feliz se você fizer. Se você cumprir o que está escrito lá no teu plano, você fica feliz. Então você nasce com uma função para fazer. Um perdão para dar, um acolhimento para fazer, alguma coisa para resgatar, umas coisas para arrumar. Você tem sim funções claramente definidas. Se você ouvir sempre, pode estar certo que atingirá serenamente. Não é aos trancos e barrancos. Se você ouvir mais do que falar, você vai atingir serenamente os fins que se destina. Mas se você fala, é possível que você abandone o teu esforço no meio. Porque aí você não escuta, você não recebe a informação, você não tranquiliza o coração, você não tem tempo para a mente, você fala, estraga tudo. Você se cansa, você cansa os outros, estraga as relações. E aí é possível que você abandone e fique irado. E provavelmente não vai realizar coisa alguma. Faz sentido isso para nós? Ergue a mão para quem a luva serviu. Vou erguer as duas e os pezinhos também. Gente, isso aqui não foi um tapinha. Isso aqui foi para minha vida. Acho que eu vou imprimir e colar no meu espelho. Às vezes não adianta, né? Que daí a gente não lê. Mas uma frase pelo menos eu fecha a boquinha. Às vezes imagem é mais fácil. Vou achar alguém com zíper na boca, sabe? Por quê? A solução, tu já pensou? Se alguém te diz a solução da tua vida, eu acho que essa aqui é a solução da minha. Quem sabe para vocês também. Fale menos. E depois vamos analisar o que acontece com uma semana, com 2 semanas, com 1 ano. Já pensou se tu pode colocar lá na tua agenda, no teu mural do ano, né? A gente faz o projeto e escreve em algum lugar, né? Já pensou se tu pode colocar 2025 foi o ano da minha vida. Melhorei que, nossa, e a causa foi eu fechar a boquinha, que a gente consiga. Que esse seja o nosso projeto. Que o nosso anjo que está bem pertinho de nós agora possa estar cada vez mais aqui, ó. Sabe aqueles desenhos de infância que o anjinho ficava do lado assim? Que ele possa ficar aqui, ó, te inspirando. Por que não? Ele está aí o tempo inteiro. Que ele te mostre, tá errando, que te dê uma vergonha na hora de falar de alguém, que tu morda a língua na hora de dizer outra coisa. Já compra a pomadinha pra afta, que vai morder muita língua. Enfim, que seja assim o nosso ano de evolução consciente. Para isso que nós estamos aqui, gente. Para isso que nós somos espíritas. Porque o espírita, assim, às vezes ele passa até vergonha, né? E as nossas casas espíritas não enchem tanto quanto uma igreja mais bem estabelecida, ou as pessoas acham que a gente é macumbeiro, ou é difícil de explicar, a gente tem dificuldade de explicar o que o espírita faz, né? Porque a gente não tem cabelão, a gente não usa uma veste, né, de um certo tipo, a gente não tem um símbolo, a gente não tem nada, a gente não tem um santo, a gente não tem nada. A gente não faz casamento, não faz batismo, não faz nada. Então, às vezes a gente até passa vergonha, assim, né? Não parece uma religião, mas que seja a tua mudança que faça que as pessoas vejam que o espiritismo é bom. Não para divulgar, não precisa botar um livrinho de Emmanuel embaixo do braço e sair divulgando para ver. Não. Bote no teu coração, bote no teu proceder, bote na tua fala, que você seja, já pensou. Se alguém diga Natal que vem assim, meu Deus, como você mudou, fulana. Nossa senhora, ano passado você era assim, agora esse ano tá tão mudado. O que tu fez? Já pensou? Se tu vira assim, exemplo bom. Já pensou se teu anjo tá lá assim, ó,
Nossa senhora, acho que eu vou um infarto se meu marido bater palma pra mim. Acho que eu vou ter até um troço. Enfim, se progredir, né? Se der certo alguma coisa. Porque, olha, que mudar qualquer coisinha é difícil na vida, né? Ele não disse ali no Pai Nosso assim, ele não falou dos ofensores, ele falou das falhas, né? Das nossas falhas e de quem falha conosco. Mais fácil de a gente entender, né? Porque a gente sempre se sente ofendido. Todo mundo nos ofende. Agora dizer que a gente tem falhas é tão difícil admitir. Então que você consiga admitir que a língua é uma causa grande de falha e que seria bom investir os esforços esse ano para diminuir. Que assim seja. E antes de devolver a palavra para ele, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Nós publicamos todas essas palestras num canal que chama Pílulas de Renovação. Ele vai passar uns cartõezinhos ali para vocês não esquecerem o nome. Entrem lá nesse canal no YouTube. Inscrevam-se lá, porque o bem precisa ser divulgado. O mal vai muito rápido, gente. Mas o bem demora, porque quem é do bem demora para se decidir, demora para tomar uma atitude, demora para fazer. Então faça, entre lá, cadastre outras pessoas, para que tenha mais gente nesse canal. Sabe por quê? Quanto mais inscritos, mais o YouTube entende que aquele canal é importante. O YouTube é uma empresa. Se ele vê um monte de inscritos, ele mesmo diz, esse conteúdo é importante, eu vou disparar para os outros. E ele começa a mandar sozinho. Daí não precisa a gente ir lá e ir mandando para as pessoas a palestra. O YouTube dispara para um monte de gente, até em lugares onde a gente nunca foi. Então entre lá e faça a tua parte no bem, ajude a divulgar. Lá dentro desse canal só tem palestra espírita. E tem umas 400 lá. Entre em algumas e dê uns likes, sabe? Quanto mais like também, esse conteúdo é disparado. E a gente já teve a graça de, em alguns lugares, na palestra, a pessoa vir até nós e contar algo que aconteceu. Eu estou aqui porque eu recebi essa palestra no meu celular, eu estava pensando em fazer essa ou aquela atitude, e eu ouvi uma palestra tua, achei interessante. E é tão bom quando a gente pode ajudar alguém. Como a gente posta lá, a gente está fazendo bem a nossa parte. Vocês podem ser coparticipantes desse bem. Todas as pessoas que forem beneficiadas por ele e você ajudou, você recebe o bem na tua vida também, já pensou? E Jesus já dizia, né? Um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Que assim seja. Que nossos atos de amor possam tapar essa nossa língua comprida. Que assim seja.